Olá! Hoje retornamos ao grande Jorge Amado, depois de bastante tempo, fazia bastante tempo que eu não falava sobre Jorge Amado aqui no canal. Eu já falei em vídeos anteriores do escritor, do escritor baiano, que Jorge Amado tem duas fases muito bem delimitadas em sua obra, que correspondem também a duas fases diferentes da sua vida. Na primeira fase, que dura da década de 30 a meados da década de 50, o Jorge Amado ele vai escrever romances de crítica social. Quando então ele militava na política, ele foi deputado pelo Partido Comunista. E a segunda fase, quando depois do exílio, ele teve que ser exilado, todo mundo que era de esquerda tinha que ser exilado, quando estava muito já decepcionado com a política, ele abandona a militância, abandona o comunismo e começa a escrever suas obras mais leves, de crônica de costumes, tá? Então, um bom exemplo da primeira fase é o excelente Capitães da Areia, e da segunda fase, por exemplo, Dona Flor e seus dois maridos. Ambos têm vídeos aqui no canal, assim como a biografia, Eu fiz a biografia do escritor na playlist Quem Foi. Então, a playlist Quem Foi sempre eu faço biografias. Eu vou deixar os links desses vídeos todos que eu mencionei na descrição. Para o nosso romance de hoje, eu escolhi um romance que não é muito conhecido, que é esse aqui, Jubiabá, de 1935. Então, ele ainda é da primeira fase do escritor. E esse aqui foi o quarto livro que Jorge Amado publicou. Jubiabá é dentro da obra de Jorge Amado, menos conhecido, como eu falei, mas é um ótimo livro. E gosto também porque ele foi o embrião, em muitos sentidos, para Capitães da Areia, que vai ser publicado apenas 2 anos depois de Jubiabá, em 1937. Eu sou Miriam Bevilacqua, professora, mestre e doutora em literatura, e você está no meu canal. Se é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você me segue, muito obrigada pela sua audiência, deixa seu like, seu comentário e fica comigo até o final do vídeo para conhecer um pouco mais da extensa obra de Jorge Amado. Jorge Amado foi um escritor muito profícuo. Ele teve um grande número de obras publicadas. O romance Jubiabá, que eu tenho nessa coleção aqui vermelha, conta a história do negro Antônio Balduino. Quando a história começa, o Balduino, ele é um boxeador que está no meio de uma luta ali, ele está perdendo a luta para um alemão chamado Ergin. E quando a derrota ali parece certa, o alemão parecia muito superior ao Balduino, o Balduino ouve da plateia alguém gritar, entre aspas, "Onde está o negro Balduino que derrubava brancos?" Fecha aspas. Esse grito da plateia mexeu com todos os brios do Balduino e ele reage então espetacularmente, ao melhor estilo Rock Balboa, tá? E claro, ganha a luta. E aí termina então esse primeiro capítulo e a partir daí a história ela retrocede para quando o Balduino tinha apenas 8 anos de idade e morava com a sua tia Luísa no Morro do Capa Negro, em Salvador. Os romances de Jorge Amado são, a grande maioria, ambientados em Salvador.
Apesar de tão pouca idade, 8 anos, o Balduíno já chefiava vários moleques nas brincadeiras e nas vagabundagens também pelo morro que eles faziam. Então, já mostrava que ele tinha esse lado de liderança. Abandonado pela mãe, da qual ele não sabia nada, e com o pai morto, era a tia, irmã do pai, que cuidava do Balduíno. E através dela é que ele soube que seu pai havia sido um jagunço de Antônio Conselheiro. Vamos lembrar quem foi Antônio Conselheiro? Antônio Conselheiro foi o líder da revolta de Canudos, lembra? A gente estuda lá nas aulas de história, que aconteceu no sertão da Bahia. Então, o Balduíno fantasiava que seu pai tinha sido um homem muito corajoso, não se sabe se realmente tinha sido, mas essa era a fantasia do moleque, que seu pai tinha sido um verdadeiro herói e ele, Balduíno, desejava ser como o pai quando crescesse. No morro também morava o negro Jubiabá, que era respeitado por todos e idolatrado por Balduíno, e vai dar título então ao romance. De muita idade, o pai Jubiabá, como ele era chamado ali pelos moradores do morro, era uma espécie de curandeiro que distribuía bênçãos e rezas que curavam as pessoas. As pessoas vinham de longe para receber a bênção de pai Jubiabá. Ele era tido como um sábio, um homem muito prudente e de bom coração. Ele também falava em Nagô, que é a língua iorubá, né, dos escravos trazidos para o Brasil, e que também é a língua utilizada no candomblé. Aqui, gente, eu preciso abrir um parênteses, eu já falei disso em outros vídeos, mas se é o primeiro vídeo de Jorge Amado, você precisa saber. Jorge Amado entendia bastante de religiões de matizes africanas e foi da sua autoria, olha só, isso quase ninguém sabe, quando ele era deputado, a lei que permitiu a liberdade religiosa. Até então, as religiões de matriz ou matiz, as duas formas são válidas, africana, elas eram muito perseguidas. O Antônio Balduíno era uma criança que adorava ouvir histórias contadas ali nas rodas que eles faziam nas noites do morro. Era ali, naquelas rodas, que ele aprendia sobre os homens corajosos, né, que as pessoas contavam histórias, e sobre a vida. E ele sonhava, quando ele ouvia alguma história de alguém muito corajoso, de algum herói, que no futuro alguém fosse escrever um ABC sobre ele. Para quem não sabe, ABC é um tipo de literatura de cordel própria do Nordeste brasileiro, né, que conta a vida e os feitos de alguém tido como glorioso, alguém heróico. É um registro, então, poético, que normalmente usa a ordem do alfabeto, sendo que cada letra do alfabeto fala de uma memória, de um feito daquela pessoa. Por isso se chama ABC, vai A, B, C, D e assim por diante, mas se chama ABC, né? As 3 primeiras letras do alfabeto. Como eu disse antes, esse livro, Jubiabá, vai ser a semente de Capitães da Areia, porque também em Jubiabá você vai encontrar uma gangue de meninos que vagabundeiam pelas ruas de Salvador, pedindo esmolas e aplicando pequenos golpes, e nos mostrando a dura realidade dessa infância pobre, completamente abandonada pelo governo, pelos poderes e sem qualquer futuro. No caso de Jubiabá, um desses meninos, que é Antônio Balduíno, ele cresce e tem experiências de vida as mais diversas, e como negro,
pobre, sem estudo, ele vai aos poucos tomando consciência das desigualdades das classes e das injustiças sociais. É muito interessante a gente acompanhar o amadurecimento crítico do Balduino. Eu não vou contar mais para não dar nenhum spoiler, mas eu gosto muito desse romance e recomendo fortemente a leitura. Se você gosta da obra do Jorge Amado, né? É uma obra com muita brasilidade, muita baianidade e que a gente sempre aprende mais sobre a história desse país. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br e não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, isso é muito importante para um canal de literatura. Até o próximo post.